Amigos, boa noite a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora sempre. Conforme foi dito, hoje nós vamos refletir sobre essa passagem bem significativa e apropriada para os nossos dias, que é nós pensarmos a respeito da educação da criança espírita. E vale considerar, independentemente da criança ser ou não espírita, mas ela é um espírito que está momentaneamente num processo de aprendizado. E como tal, implica a necessidade de um processo educacional, porque a reencarnação, ela visa como objetivo principal a melhoria e a reeducação do espírito imortal, criado por Deus simples e ignorante, para o atingimento da perfeição. E quando nos foi trazido essa proposta de nós pensarmos a respeito dessa educação espírita para a criança, eu me lembrei de uma passagem evangélica em que Jesus, já à época, ele se referia a essa necessidade de nós nos educarmos mutuamente, a começar pela criança. Quando ele vai dizer aos seus discípulos, naquele momento em que alguns deles tentavam impedir a presença das crianças que ali estavam junto a Jesus, ele os repreende e lhe diz: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. O que a gente pode hoje traduzir a partir dos ensinos que os Espíritos nos trazem a respeito desta, como de tantas outras passagens evangélicas, que muitas vezes nos falta o entendimento, porque a maioria dos religiosos ainda observam as mensagens de Jesus pela letra que mata, e esquece-se de perceber, para além da afeição material, e esquece-se do Espírito que vivifica. Quando Jesus assim se reportava aos discípulos, para que eles não impedissem que aquelas crianças fossem até ele, porque ele sabia que muito mais do que aquele estágio momentâneo reencarnatório, de um período inicial de um processo de vida no corpo, ali tinha um espírito e um processo de aprendizado. E que nós muitas vezes não sabemos quem são esses espíritos e o que eles trazem consigo no seu arcabouço espiritual. Por isso, a necessidade dessa reeducação do espírito já na base, em tenridade. E ele ainda vai fazer um complemento, porque delas é o reino de Deus, para aqueles que assim se assemelharem. Hoje, a doutrina espírita, ela busca desvendar esse véu que encobre o sentido das passagens de Jesus, para nos dizer que é nesta fase, nesse período da vida espiritual, que o espírito ele é mais maleável, ele está consequentemente mais perceptível a receber as boas informações, a boa mensagem, para que possa, em se educando a partir daqueles novos ensinos, aqueles novos valores, ele possa, o espírito encarnado, quando adulto e até mesmo na fase infantil, expressar caracteres e valores que antes não possuía, que os fizeram muitas vezes sofrer, passar por experiências difíceis, comprometedoras, tendo a necessidade de retornar ao palco da vida para poder se ressarcir com a lei, conforme vai dizer o próprio Cristo: não sairás de lá
até que pagues o último centil. E essas experiências, elas são forjadas exatamente na vivência do corpo, através das atribulações, das dificuldades, das experiências necessárias que tem o espírito de passar para galgar novos valores e entendimentos em relação à vida. A vida não mais material, mas sobretudo a vida na perspectiva do espírito. Daí porque a necessidade de olharmos os nossos filhos, que de acordo com Gibran e com Hermínio de Miranda, nossos filhos não são nossos filhos, pois que eles são espíritos. E como tal, devemos tratá-lo igualmente como espírito. Porque se a minha educação não se alicerça nos princípios do espírito imortal, de muito pouco adiantou aquela experiência para aquele ser em processo de formação. E o que a gente muito vê ainda hoje, em que pese todo o conhecimento advindo do mundo espiritual, igualmente dos estudiosos da área da pedagogia infantil, é que o nosso olhar no que se refere à educação para esses seres é voltado para apenas o aqui e o agora. E muitos são aqueles que fazem esta diferenciação entre a instrução e a educação. O que hoje nós muito vemos do ponto de vista da pedagogia humana é fazer com que as nossas crianças elas sejam instruídas, que elas recebam dado cabedal de conhecimento intelectual, cognitivo, para fazer frente a essas muitas demandas e exigências do mundo moderno. Daí porque, bem cedo, nós educamos as nossas crianças a estarem sobrecarregadas do ponto de vista do seu tempo, quando deveria ser do brincar, para aprender, para instruir-se, para acumular um certo nível de conhecimento, para que mais tarde, ao crescer, possa se tornar um homem, uma mulher bem-sucedido no mundo, para que tenha uma boa profissão, uma boa condição social, financeira, cultural, porque a exigência do mercado de trabalho é que nós saibamos cada vez mais. E nós vivemos hoje, mais do que nunca, em todo o período evolutivo do homem na Terra, a era do conhecimento. Haja vista as novas tecnologias da informação e da comunicação, que facilitam o acesso ao conhecimento como em nenhum outro momento da história da humanidade. Então nós somos a todo momento invadidos, nós somos sobrecarregados desses muitos conhecimentos que aí estão, todos eles válidos e necessários para o nosso desenvolvimento intelecto, racional, cognitivo, mas que muitas vezes não tem um elemento espiritual, educacional, da mudança de comportamento e de valores daquele ser que adentra a essa nova experiência comprometido em muitas áreas, pois que às vezes, em alguns casos, foi exatamente esse conhecimento adquirido em outras experiências corporais que o fizeram falir na sua reencarnação e que hoje voltam para se reeducarem perante a vida. E como nós somos ainda indivíduos imediatistas, que olhamos
olhamos apenas para aquilo agora, esquecemos que todo o nosso processo reencarnatório deveria ser para uma educação para a morte. Uma educação focada exatamente nesse processo de retorno à vida espiritual. Porque ainda que não acreditemos em reencarnação, em imortalidade da alma, na continuidade da vida, mas é fato, é pacífico, que um dia todos nós morreremos do ponto de vista corporal. Desde que o mundo é mundo e que o homem começou a caminhar sobre a terra, esta é uma realidade a qual não podemos fugir. Todos morreremos, porque da lei natural, nascer, crescer, se desenvolver, morrer. Mas existe uma diferença, assim como instruir, educar, entre morrer e desencarnar. E esse desencarnar, que a doutrina espírita também nos elucida, tem a ver com essa educação do espírito, fomentando nele esses valores espirituais que irão ajudá-los quando do seu retorno à pátria espiritual, a um estado de consciência lúcida, madura, uma consciência de uma realização do dever cumprido, de aquisições de valores espirituais e morais que lhe ajudarão na sua vida espiritual, fazendo mesmo com que ele ascenda do ponto de vista do espírito, que, conforme já dissemos, nasceu simples, destituídos de conhecimento, de formação, de entendimento das leis de Deus, ignorante no sentido também desse não saber sobre a vida, mas que através das experiências sucessivas ele vai se maturando e se desenvolvendo, e é exatamente na experiência corporal que ele vai dar esse salto qualitativo, na medida em que ele é, enquanto espírito, educado nas feições do ser espiritual. Porque se eu olho apenas o meu filho, o meu educando, pelo olhar da matéria, eu vou educá-lo apenas para o mundo. Um mundo competitivo, corruptível, um mundo em que eu, para vencer, vou precisar passar por cima, estraçalhar o meu concorrente, o meu irmão, em que o meu ego, a minha vaidade, o meu orgulho e egoísmo vão estar sempre liderando, na maioria das vezes, o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas escolhas. E com isso, eu deixo de perceber o outro como irmão, como ser humano, que igualmente a mim implica ou necessita de respeito, de consideração, de empatia e da vivência de uma relação saudável e duradoura, a fim de que nós possamos construir elementos importantes do ponto de vista vivencial que nos ajudarão quando desse retorno à pátria espiritual. Diferentemente da instrução, o educar é tirar de dentro para fora. Enquanto que a instrução é um processo acumulativo de conhecimento de fora para dentro, a educação é um processo interno de conquista de valores espirituais que se expressarão para fora. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos viver esse princípio, esses valores, para fazermos jus a uma nova sociedade
qual está por chegar entre nós, conforme dizem os Espíritos, as próprias Escrituras evangélicas, de que os tempos por fim são chegados. Para termos uma sociedade mais humanizada, mais espiritualizada, mais fraterna, mais gentil, mais vivente de valores morais, éticos, para fazermos desta sociedade, e por extensão do nosso planeta, um mundo melhor, mais pacífico. Mas para tanto, é preciso que a atual geração, a de hoje, a de agora, possa ter esse olhar para os que estão chegando, e que são os nossos filhos, que são os nossos educandos, os nossos aprendizes, e darmos a eles esse conteúdo, esses valores, que despertarão neles o desejo de serem muito mais do que homens do mundo, bem-sucedidos nesta ou naquela área de atuação profissional mercadológica. Homens de bem, homens íntegros, homem, no dizer de Joana de Ângeles, dentro dessa proposta que há mais de 20 anos ela vem nos fazendo, se tornarem a sociedade do homem integral. Aquele que conseguiu estabelecer o equilíbrio entre o conhecimento cognitivo adquirido pela instrução, pela formação, e ao mesmo tempo aquele homem integral de bem, que vive harmonicamente, equilibradamente com seus irmãos, independentemente da condição social, econômica, cultural. É um homem, uma mulher, um ser humano que se respeita e que, por extensão, respeita o seu próximo. E aí deixaremos de ver na nossa atual sociedade, a futura, fatos como ainda ocorrem em um grande número, como a violência doméstica contra a mulher, o feminicídio, o homicídio, e tudo quanto mais constitui integrada a condição hoje ainda de sermos humanos. Passaremos a confiar mais uns nos outros, porque sei que a minha atitude é uma atitude que parte do princípio da justiça, da honestidade, da amorosidade. E essas 10 leis gerais da vida, ou morais da vida, elas estarão mais presentemente nos nossos comportamentos e atitudes. E com isso, nós teremos uma sociedade feliz, que certamente não será ainda por esses dias. Mas se nós não empreendermos a ação agora, certamente não haveremos no futuro. Quando a gente diz assim para uma criança: você é o futuro do país, da nação, você será parte integrante da nova sociedade ou das futuras gerações. O que eu quero dizer com isso? Evidentemente, se não houver o processo natural do desencarne, da morte, ele vai crescer, vai se desenvolver e vai conviver na sua sociedade. Isso é fato, como aconteceu conosco. Éramos crianças, infantes, fomos educados e hoje estamos aqui. Ponto. Mas a questão é: em que qualidade
Com que qualidade eu estou vivendo nessa sociedade? De forma harmônica e pacífica? Ou em uma atitude de violência, armado, buscando apenas as conquistas da matéria, ou buscando os valores imperecíveis da alma? É nesse ponto que eu preciso pensar, que por extensão eu vou passar esses conceitos e valores para os meus filhos, para os meus educandos. Qual é o nível da minha ética hoje na sociedade? Quais são os valores que eu passo para aqueles que me sucederão? Essas crianças. Independentemente do rótulo, ser ou não espírita, a questão seria ser ou não homem de bem. Daí porque, na doutrina espírita, como em vários segmentos religiosos, busca-se educar os jovens e as crianças, desde cedo, nos princípios que adotam e que acreditam. No nosso caso, especificamente, a evangelização da criança, para que desde cedo aquela proposta crística de Jesus, deixai vir a minhas criancinhas, pois que é nesta fase da vida que ela está mais maleável e suscetível a esses novos ensinos, pois que o espírito ainda está muito mais voltado para a condição espiritual do que material, em que pese que nos nossos dias já vemos que esses espíritos, desde cedo, já dizem para o que vieram, já demonstram desde cedo as suas características, as suas tendências e aptidões. Basta observarmos aqueles com os quais nós convivemos no nosso ambiente familiar. Os nossos sobrinhos, os nossos filhos, os nossos netos. E veremos que, de alguma sorte, ele já tem aquela predisposição para determinadas atitudes que nós elegemos como boas, positivas, e aquelas outras que nós dizemos que é para valores não tão nobres, dando uma de sabido, de esperto, de querer levar vantagem, de uma atitude mais ríspida, mais violenta, porque são espíritos que estão se expressando como são desde cedo. E aí nós dizemos: isso é bobagem, é criança, depois passa. Aí vem a juventude, a pré-adolescência, que vai formatar de fato e verdadeiramente o caráter e os valores daquele espírito no corpo, e depois, para mudar, torna-se muito mais difícil. O melhor exemplo que nós podemos ver dentro da nossa realidade cotidiana é a nossa relação com jovens, em que pese, claro, que existem inúmeras exceções, mas uma boa parte, o que nós percebemos, que não são relações tão saudáveis, conflituosas, difíceis, porque são almas que já estão dizendo para o que vieram, já despontam seus valores. Se forem bons, ótimo, serão maleáveis, sugestionáveis, eles aceitam com mais brandura, com mais tranquilidade, em que pese a própria fase da vida, mas não são tão resistentes, tão difíceis. Suas escolhas não os comprometem tanto em relação a muitos jovens que vemos hoje no nosso dia a dia. Quando não temos em casa, temos ao lado, no vizinho, na escola, no trabalho, na rua. Nós vemos os comportamentos, porque são valores que adquiriram
em outras encarnações e que nesta atual são reforçados pelos valores da própria sociedade. E esquecemos que ali não tem apenas um corpo, tem um espírito. E aí eu me lembro de uma história que foi trazida desse livro, retirada dele, o mestre na educação, Pedro Camargo Vinícius, em que no último capítulo, ele vai nos apresentar uma história. E para os afeiçoados na temática educação, se aqui tiver algum educador, eu sugiro não apenas este de Pedro de Camargo Vinícius, como esse de Dora Encontre, a educação segundo o Espiritismo. Nós escolhemos algumas passagens que faremos referências. Existem outros, e graças a Deus, nós temos na literatura complementar espírita, como propriamente nas obras básicas, pois que a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente educativa, sob as bases de um educador, Allan Kardec. Toda a sua feição filosófica, científica, ela se sustenta na pedagogia, na metodologia, nos princípios pedagógicos que facilitam o entendimento e a noção do que se quer passar. Mas especificamente nesse, o mestre na educação, ele vai nos contar a história de Licurgo, um orador ateniense muito famoso à época, quando ele fora convidado a falar sobre o tema educação. E diga-se de passagem, o tema educação não é algo novo. Ao longo de muito tempo, nós buscamos o entendimento em torno dessa pedagogia da educação, de como melhor educarmos. É antigo essa história, tal qual o tema da morte. Caminham lado a lado, e não podemos falar de um sem tocar no outro. Nesse ponto, nós temos Herculano Pires, que vai nos apresentar um livro chamado A Educação para a Morte, em que ele nos ensina, nos diz como nos prepararmos por um processo educativo para morrer, porquanto, e já dissemos, será inevitável. A questão não é quando eu vou sair da vida do corpo, é de que forma eu vou chegar do outro lado da vida. E é exemplo da história, que também me serve para esse aspecto. A depender da educação, terei esse ou aquele resultado. Mas especificamente a história de Licurgo, quando convidado a falar sobre o tema, ele pede um prazo, ele aceita inicialmente, mas pede um prazo de 3 meses, para que pudesse proferir a sua palestra sobre o tema. Findo esse tempo, uma plateia enorme o aguardava na expectativa do que o orador famoso ateniense iria dizer. E para surpresa daqueles que ali estavam, ele veio trazendo 2 cães e 2 lebres. Gerou naquele auditório uma certa expectativa e curiosidade do porquê que eles trouxeram aqueles animais. E antes mesmo de falar, ele mandou que saltasse o primeiro machim, o primeiro cão, e em seguida uma lebre. E a cena que foi vista por aqueles que lá estavam chocou a todos, porque o animal avançou feroz sobre
aquele animal pequeno e o devorou. Destruiu a vida de uma forma violenta e agressiva. E todos se chocaram com a cena. Logo depois, ele manda então soltar o outro animal. E logo depois, igualmente, a outra lebre. E para a surpresa de todos, e encantamento, ambos começaram a correr juntos, a pularem, a se afagarem, a brincarem um com o outro. E então, feito isso, Licurgo toma da palavra e diz o seguinte, e nesse ponto eu gostaria de ser bem textual. Ele diz assim: eis aí o que é a educação. O primeiro cão é da mesma raça e idade que o segundo. Foi tratado e alimentado em idênticas condições. A diferença entre eles é que um foi educado e o outro não. E ele encerra a sua oratória. Porque por si só já basta. Não precisa dizer mais coisas. Ele demonstrou o que é o valor da educação. Os dois cães da mesma raça, da mesma idade, e alimentados igualmente da mesma forma. Mas ambos tiveram comportamentos inversamente opostos. O que dizer então? Por que um agiu violentamente e o outro de uma forma carinhosa? Porque o primeiro não fora educado, mas o segundo foi. Trazendo para a nossa realidade da criança educada, podemos assim também dizer. O comportamento de muitas crianças que vemos, que condenamos, que rechaçamos, que punimos, foi porque esta não fora educada pelo princípio do Espírito, dos valores morais e espirituais. Enquanto que muitas crianças, desde a base, recebendo essa formação trazida por Jesus, deixai-me as minhas criancinhas e não as impeçais, fará com que elas ajam na sociedade de uma forma mais humana, mais pacífica, mais respeitosa, mais espiritualizada. E então encerra Pedro de Camargo esse capítulo dizendo assim, e vale lembrar que o título desse capítulo, o 33, chama-se As Gerações Futuras. Essas que serão compostas por aquelas que são hoje, no presente, nossas crianças. E ele encerra dizendo assim, o objetivo máximo do Espiritismo é precisamente esse, educar para salvar. Iluminar o interior dos homens para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria, de todas as modalidades de crueza e de impiedade, e de todas as atitudes e gestos de rivalidades feroz e deselegância moral. Essa conquista, conclui o educador, diz respeito ao sentimento, ao senso religioso
que os homens do século perderam, ou melhor, que jamais chegaram a ter. Ele está falando não apenas para a época em que ele escreveu o livro, e esse livro tem pelo menos mais de 30 anos. Olha quantas gerações já não se passaram, considerando que uma geração gira em torno de 10 anos. Pelo menos 3. Onde estão essas crianças ou esses homens da época em que ele escreveu? O que estão fazendo nesta sociedade que aí está? Que nós condenamos, que nós julgamos. E que nós ainda vemos muitos comportamentos infelizes presentes no nosso cotidiano. E nós nos perguntamos, meu Deus, o que será do futuro da humanidade? O que há de vir a ser esse planeta, essa sociedade em que nós estamos? Porque olhamos para um lado, para o outro, e aparentemente não vemos solução. A solução está na educação. E aqui eu não estou fazendo nenhum proselitismo aos professores, embora eu seja um deles. Sou da área de educação, graças a Deus. Eu estou fazendo um apelo conforme os Espíritos nos propõem, a educação do espírito imortal, que começa na educação de casa, na educação básica, como diziam os antigos, na educação doméstica. Porque é lá que nós preparamos os indivíduos para viverem na sociedade maior. Daí porque se diz que a família é o núcleo máter da sociedade. É dela que nós exportamos os seres para a sociedade que está. Boa ou ruim, ou má, é consequência do aprendizado daquela menor. E se nós condenamos o que está aí fora, por extensão, estamos condenando a que estava aqui dentro. O que será desta geração que aí está hoje? O que estamos fazendo por ela, pelas nossas crianças? Qual é o grau de educação, de valores que estamos transmitindo a eles? Quantas vezes a gente diz assim: eu não indico, eu não educo os meus filhos para nenhuma religião. Quando eles crescerem, eles que escolham. A gente deixa os nossos filhos livres. Sequer falamos de Jesus, porque não acreditamos que a religião há de ajudar ninguém a ser bom ou mal. Mas aí vem a pergunta que não quer calar e que muitos já fizeram. A gente age assim para com os nossos filhos, quando se trata do dentista, do médico, da escola. Eu digo ao meu filho que ele escolha a escola que ele quer estudar, e se ele disser que não quer estudar, eu respeito a sua escolha, ou eu o obrigo e imponho a estudar, mesmo sabendo que muitas vezes para ele é uma chatice e que ele não vai aprender nada. Porque a minha educação ainda está voltada para o que é transitório. Não sou eu muitas vezes que escolho o que o meu filho vai comer, o que vai vestir, porque também não escolho se ele vai ou não ser espiritualizado. Não é que ele tenha uma religião, é que ele seja espiritualizado, que ele tenha religiosidade. É diferente de religião.
de denominação religiosa. E é nesse ponto que o tema e a proposta da doutrina espírita vem nos chamar a atenção. Quando da evangelização, formarmos homens de bem. Ainda nesse capítulo 33, ele inicia dizendo algo que muito me chamou a atenção. Eu marquei vários pontos, mas não vai dar por conta do tempo. Mas ele começa no primeiro parágrafo do capítulo. Observe o que ele diz: as gerações futuras não serão diferentes da presente, seja da sua época, seja da nossa, com todos os seus defeitos e prejuízos de ordem moral, se não tratarmos da educação da infância e da juventude, dessa juventude que será a sociedade de amanhã. Isso é pacífico, isso é claro. Precisamos investir nesse trabalho de educação. Educar é salvar. Poderíamos dizer mais: educar, no sentido lato da palavra, é libertar aquela alma que pede ajuda. Ele vai considerar no capítulo 26, ainda no primeiro parágrafo, vejamos: salvar é educar. Jesus é mestre, como tal, veio ao mundo salvar a humanidade, promovendo a educação do espírito do homem. O que a doutrina chama, e já falamos, a educação do espírito integral. Para que ele possa se ver, não apenas como corpo, mas como espírito, perispírito, corpo físico. Que ele entenda que ele está em um processo transitório de aquisição de saberes, de valores, de conhecimentos. Saberes, valores e conhecimentos que o ajudarão a se elevar na condição, na hierarquia dos espíritos. Kardec tratou disso na segunda parte do livro dos Espíritos, ao falar sobre a progressão dos espíritos. A escala espírita, a nossa Terra, o nosso planeta, ainda se caracteriza por espíritos de terceira ordem, cujos valores ainda são muito mais materiais, transitórios, do que aqueles que já se encontram na segunda e em especial na primeira. Em que nesta segunda os valores são mais voltados para o espírito, e o primeiro, a primeira ordem dos espíritos elevados, a exemplo de Jesus, única classe dos puros, que um dia todos nós alcançaremos. É fato, é verdade. Mas eu preciso considerar que se eu não fizer o trabalho aqui e agora, terei muito mais dificuldades para o meu futuro espiritual. Porque quanto mais o tempo avança, mais eu tenho dificuldade de entendimento e de vivência. Basta vermos a nossa própria realidade. Quantos são aqueles que ressentem não terem começado mais cedo o estudo educativo, educacional, formativo, para que hoje pudessem ter uma profissão? Quantos têm dificuldades de acesso à leitura, à cultura, ao bom emprego, ao bom salário, a uma formação de graduação, porque não começaram cedo? E hoje até querem, investem nesse patrimônio, mas que já sabem as dificuldades e os problemas
de todas as ordens. Mas que bom que estão começando. Mas muito melhor seria se tivessem começado na época certa. Por extensão, falamos também no que se refere ao Espírito. Deixai vir a mim as criancinhas. Esse foi o papel de Jesus. Eu não diria necessariamente salvar, porque ninguém salva ninguém. Para a época em que ele escreveu, a terminologia cabia muito bem. Mas podemos hoje modificá-la, substituí-la por libertar. Jesus veio libertar as almas imperdidas no mal, ignorantes das leis de Deus. E aí ele vai falando durante todo o livro a respeito da importância da educação. E ele vai considerar no capítulo 22, pequenos trechos como reforço. Renovação pela educação. Igualmente o primeiro parágrafo. Educar é tirar de dentro para fora e não introduzir de fora para dentro. Todos possuem estado de latências, poderes e faculdades maravilhosas, cujo desenvolvimento harmônico e progressivo deve constituir o objeto da educação. Reparem que Camargo, Pedro de Camargo, ele vai tratar exatamente dessas questões, fundamentado no pensamento da doutrina espírita. E não poderia ser diferente. E vou encerrar, pelo menos no que se refere ao livro de Pedro Camargo, com essa citação do 3º capítulo, quando ele intitula Um só problema, uma só solução. Ele diz assim: educação é, em síntese, evolução individualizada, processando-se conscientemente com a cooperação do próprio indivíduo. É a lei universal adequando-se ao homem com a sua quiescência mesma, na sublime aspiração de colaborar com Deus no aperfeiçoamento pessoal através do que se denomina autoeducação. A educação da criança espírita, da criança católica, da criança evangélica, da criança budista, da criança de todas as matrizes africana. Tem um papel autoeducativo de transformar o indivíduo de dentro para fora, para que ela se torne indivíduos, seres humanos de valores morais, cujo objetivo da doutrina espírita não é outro senão a transformação moral dos indivíduos, dos espíritos encarnados. Mas nos meus últimos 5 minutos, e bem rapidamente, gostaria também de apresentar a vocês algumas passagens que eu marquei, escolhi para reforçar o pensamento da importância de educarmos os nossos filhos, a partir do pensamento de Dora Encontre, uma estudiosa paulista que trata de educação. E diga-se de passagem, esse tema é um tema que hoje tem sido trabalhado por inúmeras faculdades e universidades em São Paulo, assim como no Brasil. Já existem mestrados, doutorados voltados para a educação espírita. Acredite nisso. Para mostrar o valor do pensamento espírita. Recentemente assisti uma palestra de um conferencista bem conhecido aqui na Bahia, Salvador,
que certamente já estiver aqui no centro, ele vai dizer que as obras psicológicas de Joana de Ângeles, a exemplo desta que nós estamos citando, o homem integral, já vem sendo estudadas igualmente em inúmeras universidades no Brasil afora. E ele vai citando algumas delas, dentre elas as que existem em São Paulo também, para mostrar que pouco a pouco o pensamento da doutrina espírita ela vai se expandindo, se amplificando em outros territórios que não necessariamente da casa espírita. Mas é aqui, fundamentalmente, que nós precisamos reforçar entre nós o valor e a importância dela para as nossas vidas. Na medida em que nós vivemos. Porque não basta estar aqui em cima falando sobre, discursando para vocês, se eu não tenho a capacidade de vivenciar aquilo que eu faço. É como diz o velho ditado: faça ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Não existe conduta educativa melhor para sanar todos os problemas e dificuldades inerentes às relações humanas que ainda existem entre nós. Portanto, a educadora Dora Encontre, no seu livro que é eminentemente voltado para a educação, ela vai considerar em todos os capítulos citações interessantes e pertinentes ao tema. No capítulo 4, especificamente, ela trata da fundamentação da educação, ou os fundamentos da educação. Vou trazer algumas citações breves para a gente pensar juntos. Esse é mais recente, é dos nossos dias. O que é educação? No dizer de Dora Encontre, educação é toda a influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. E isso depende do estágio que ele se encontra no corpo. Essa influência leva o educando a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual. E aqui nós não estamos fazendo nenhuma crítica quanto à educação intelectual, à formação. Até porque essa precisa vir antes. Mas acompanhada com a educação dos valores morais e espirituais, pode ser muito mais rápido a transformação desses seres. Mas ainda ela vai dizer, trata-se de um processo sem qualquer forma de coação, pois o educador apela para a vontade do educando e conquista ali a adesão voluntária para uma ação de aperfeiçoamento. Educar é, pois, elevar-se. Estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. O processo educativo é sempre uma relação de indivíduo para indivíduo, como vai dizer Piaget e tantos outros teóricos da educação. E isso por dois motivos. Primeiro, porque uma individualidade só pode se reconhecer como individualidade e progride como tal quando é reconhecida e posta em contato com outra. Por isso que o espírito, o primeiro contato dele, para que ele inicie o seu processo de aprendizado, é com os pais, é com os familiares. É nesse contato de estar que ele vai aprendendo e se desenvolvendo. Segundo, porque só ocorre influência positiva, não violenta,
através do amor. E o amor só se dá entre dois seres. E ela começa a discorrer a respeito dessas ideias. E ela vai considerar rapidamente, porque o tema é sempre palpitante, eu já estou encerrando. O que se entende muitas vezes por educação é apenas o processo de integração da criança na sociedade, pela escola. E a escola não tem esse papel de educar do ponto de vista do espírito. Quem tem é pai e mãe. Nem mesmo avô e avó tem. É pai e mãe. É dentro de casa. Nos fundamentos da pedagogia do amor e não da violência, como ainda vemos. Ou seja, é sinônimo de socialização. Esse conceito é teorizado tanto por certas correntes de pensamento, quanto praticado empiricamente pela maioria das pessoas, sem maior reflexão. Mas eu queria me ater, e correndo, com a seguinte colocação que ela traz. Aqui. Assim, dentro dessa meta infinita de evolução, a educação deve preencher as seguintes finalidades específicas. Vou citá-las sem precisar fazer qualquer tipo de abordagem. A primeira é contribuir para que o ser se desenvolva na presente existência sua perfectibilidade possível no estágio evolutivo em que se encontra. Eis um dos princípios da educação do espírito. Facilitar o cumprimento da missão específica que o espírito trouxe à Terra, além de determinadas virtudes possíveis e necessárias a serem desenvolvidas nessa existência. 3. Estimular o indivíduo a revelar suas características individuais. 4. Semear verdades e virtudes com vistas à eternidade. E a última, formar sempre educadores. O homem bem educado é necessariamente um educador. Não precisa ter o título de pedagogo, não precisa ter mestrado ou doutorado em pedagogia nesta ou naquela área específica. Precisa apenas educar pelo exemplo. E exemplo de pai, exemplo de mãe e exemplo de professores, educadores, são os melhores exemplos para tornarem nossos filhos e educandos igualmente educadores deles mesmos. Essa é a proposta que a doutrina espírita nos traz, mediante a colaboração que os espíritos nos trouxeram referente a esta proposta da educação espírita da criança. Lembremos-nos, por fim, o que disse Jesus: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Muita paz, muito obrigado a todos. Pode fazer. É o seguinte, como que você vê, você acabou de dizer que a educação é algo que você completa com a questão da convivência do outro. Sim. Como é que você vê essa questão da educação à distância? Né? O que a gente pode transformar essa educação à distância em algo mais próximo? Isso seria possível? Porque a gente vem, né, a educação vem crescendo, tem várias ferramentas para você estar ajudando o outro, como você falou no aspecto, né, crescer no conhecimento, mas isso só, por si só, não é importante. O contato também com o outro é muito importante. Então, assim, como é que você vê isso, essa educação à distância, dentro desses aspectos? Eu, igualmente, sou da área da educação à distância. Já atuei a essa frente. E já fiz formação também na educação à distância. Eu diria que, conforme dizem os Espíritos, a ciência ela existe para nos proporcionar o nosso desenvolvimento. E se hoje nós temos, do ponto de vista pedagógico, instrucional, a possibilidade da educação à distância,
é porque é um veículo importante para a nossa transformação, seja ela cognitiva, seja ela espiritual ou moral. Então eu diria que é uma das grandes ferramentas desse presente e do futuro a educação à distância. Porque fomenta as pessoas que não têm a possibilidade de uma educação presencial de terem acesso ao conhecimento. E a primeira etapa de um processo de transformação moral é o conhecimento, é o racional lógico. Está lá no Livro dos Espíritos, faculdades intelectuais e morais. Os Espíritos dizem que os valores morais que nós vemos no espírito, no homem, é de um espírito que se moralizou através da educação. Então eu diria que é uma grande ferramenta, mas que ainda hoje nós estamos sabendo fazer bom uso. Que ainda não estamos conseguindo dar o melhor que a ferramenta metodológica à distância é capaz de dar. O olhar ainda é para o aqui e agora a cognição. Mas independe se a metodologia ela é presencial ou se ela é à distância, a modalidade, na verdade. O que importa, como é seu nome? Cristiano. O que importa é quem vai estar do outro lado da linha, da rede, quem vai estar assessorando aqueles alunos virtuais. Os meus valores, a minha conduta, a minha ética, mesmo que eu nunca os veja, e já tive várias turmas nesse sentido, mas aquilo que eu expresso virtualmente vai a minha chancela do que eu sou na prática. Isso quando existe veracidade, claro. Então eu diria que existe a necessidade do presencial, sim, é importante, mas na falta dele, a gente pode fazer um processo virtual. É como disse Jesus, ao centurião romano, disse assim: eu nunca vi tamanha fé em lugar nenhum. Porque o centurião disse assim: Senhor, não precisa ir até a minha casa para curar o meu servo que está doente, porque ele foi procurar Jesus com essa intenção. Daqui se dissestes cura, eu tenho certeza que ficará curado. Porque eu, enquanto soldado, digo aos meus subalternos, aqueles a quem eu comando, vá, e eles vão, sem precisar que eu esteja com eles. Eles me obedecem. Se quiseres, pode daqui mesmo curar esse meu criado. E Jesus então vai dizer: nunca vi tamanha fé nessa cidade. Para dizer que mesmo à distância, ele acreditava que Jesus era capaz de curar o doente enfermo do outro lado da cidade. Então eu lhe diria, para concluir, Cristiano, que a educação à distância ainda precisa, claro, passar por vários processos de melhoria, em todos os sentidos. Mas eu diria também que é uma grande ferramenta capaz de libertar e salvar muita gente da ignorância e do desconhecimento, quer seja do conhecimento cognitivo, quer seja do conhecimento espiritual. E o melhor exemplo, foi boa a sua pergunta, que eu me lembrei, viu? Eu não queria fechar hoje, se todo dia eu me lembro para falar, eu esqueço. Essa parte eu vou cortar. Eu estou gravando, como as outras que eu tenho feito, porque hoje eu digo já há algum tempo, eu estou com um canal no YouTube. O canal hoje meu chama-se Robson Ferreira, leva o meu nome ainda, mas eu vou estar trocando por esses dias. Mas vocês podem acessar o YouTube e se inscreverem, um convite, claro, não é uma obrigação, de se inscreverem no meu canal lá no YouTube, Robson Ferreira, onde nós estamos virtualmente levando esta mensagem de hoje, se não tiver sido cortada, levando todo o material de educação do Espírito para aqueles que quiserem conhecer, para quem quiserem ter acesso.
as minhas palestras, palestras de outros palestrantes. Nós temos agora o Evangelho de Mateus, uma série que a gente está fazendo a locução, e outras coisas mais, mensagens educativas. Então é uma educação à distância. Gente do Brasil inteiro, de Salvador, de outras cidades, estão se educando com outros tantos sites e canais no YouTube, nas redes sociais, que estão levando essa educação do Espírito através da educação à distância. Então a sua pergunta veio como um reforço. Hoje a gente não se educa, seja pelo cognitivo, seja pelo sentimento, se a gente não quiser. Porque depois da internet e da tecnologia, é ignorante no sentido do desconhecimento, se nós quisermos. Ok? No mais, obrigado. Acesse o meu canal, porque eu estou precisando ainda aumentar o número de seguidores que possam curtir lá uma série de palestras que nós já postamos, seminários e tudo mais. No mais, muito obrigado à casa, à oportunidade, à confiança e até a próxima. Robson Ferrer. Robson Ferrer. F-E-R-R-E-R. Tá? E esse final de semana eu vou trocar para um nome que eu não estou pensando em dizer qual que vai ser. Obrigado a todos. Procuremos então voltar à posição inicial quando iniciamos o nosso encontro da noite, elevando o nosso pensamento a Jesus, aos espíritos benfazejos desta casa de amor e de paz, do Leopoldo Machado, vinculando-se ao mentor espiritual que aqui se encontra igualmente nos apoiando, nos ajudando, para que eles, em vendo as nossas disposições internas, em percebendo os nossos esforços, possam nos ajudar no exercício de nos tornarmos hoje melhores do que já fomos ontem, para que amanhã nos tornemos ainda melhores do que hoje somos. Pelo exercício da educação, da transformação moral, que fazemos conosco e que expressamos a nível de comportamento, de atitudes e de valores na grande sociedade na qual convivemos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, ao seu Filho maior e querido Jesus, pela concessão que nos destes de estarmos aqui hoje em processo de aprendizado, de crescimento, pelas reflexões que o trabalho de hoje nos oportunizou. Te agradecemos, Jesus, por tudo de bom que tem nos dado e nos permitido nessa encarnação. Em particular, o conhecimento da doutrina espírita, que muito tem nos ajudado a nos tornarmos o homem de bem que vieste nos ensinar quando esteve conosco, ao nos falar do reino de Deus e a parábola do semeador que saiu a semear, a parábola do homem de bem igualmente. Leva-nos em paz aos nossos lares, na energia do amor e da gratidão, e que sejamos em sociedade aquilo que viestes nos ensinar um dia. Homens de bem, homens cooperadores do amor de Deus entre nós. Em teu nome, em nome de Deus, os trabalhadores da casa, nos despedimos na noite de hoje com votos de muita paz. É complicado para pegar o lugar. Boa noite. Boa noite. Obrigado, desculpa aí. Não.